Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Bem, gostaria que vocês pegassem o livro e abrissem lá na página 129. Na página 129, nós iremos aprender dois conteúdos bem facilzinho para que vocês possam conhecer, tá bom? Não é muito extenso, por isso eu peço que vocês prestem bastante atenção para que vocês possam saber realmente, tá bom? Vocês já viram algum tipo de gráfico? Já? Sim ou não? Pensem aí. Gráfico é aquilo em que nós usamos para medir e identificar, tá certo? Ou até mesmo analisar alguma situação, certo? Alguma situação, algum conteúdo. Por exemplo, tia Suelen vai fazer um gráfico. Exemplo, tia Suelen vai fazer um gráfico para saber quantos alunos estão com dificuldade em geografia. Então, tia Suelen vai fazer este gráfico, mas antes, tia Suelen tem que saber. Então, ela prepara alguma pergunta para os alunos e os alunos irão responder. Então, quando os alunos responder, é aonde tia Suelen vai ter o total deste gráfico. Mas qual foi a pergunta que tia Suelen fez para saber a quantidade desse gráfico? Qual foi a pergunta? A pergunta foi se os alunos, quantos alunos tinham dificuldade em geografia, na disciplina de geografia. Então, o gráfico serve para saber algumas situações, algumas quantidades, alguns assuntos, tá bom? Porém, no decorrer da vida de vocês, vocês irão aprender melhor a usar os gráficos e a observar os gráficos. Observem aí no livro, certo? Na página 129. Na página 129, tem um gráfico dos pontos do time alfa. Time alfa foi um time em que o livro pensou para que pudesse fazer este gráfico. Então, este gráfico é o total de pontos deste time. E abaixo tem o nome dos jogadores. Tem o nome Iná, abaixo do gráfico rosa. Tem o nome Laura, abaixo da cor roxa. E abaixo da cor azul tem o nome Martim. Então, esses foram os nomes. E vertical são as quantidades, tá bom? De pontos que estes jogadores fizeram. Ao total, isto é um gráfico, tá certo? O gráfico de pontos que os jogadores fez, tá bom? Que os jogadores fizeram. Então, prestem atenção. Oitavo quesito. Neste gráfico foram registrados os pontos marcados pelos jogadores de um time. Cada quadradinho vale um ponto. Quantos pontos foram marcados por esse time? Então, o que é que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de quadrados que está neste gráfico. Quando você contar, você vai colocar a resposta, tá certo? Então, abaixo tem assim. Luan e Mariana ganharam moedas de tia Felipa. Então, Luan, ele fala que ganhou R$4. Esses R$4, prestem atenção, são de moeda de R$1. Vocês já observaram e já viram esta moeda que tia Suelen já trouxe para vocês também. Porém, o assunto que a gente vai entrar agora é sobre o dobro. Dobro já vem de dobrar.
Isso mesmo. E quando a gente dobra uma quantidade, isso quer dizer que é algo a mais. Porém, algo a mais quantas vezes, tia? Algo a mais 2 vezes, certo? O dobro quer dizer 2 vezes. Porém, se você tem uma quantidade de 4 moedas, mas quanto é o dobro de 4? Ó, o dobro de 4, 8. Por quê? Porque eu acrescentei o dobro. O dobro quer dizer a mesma quantidade do primeiro número. Isso mesmo, você só vai acrescentar o mesmo número que dará o dobro. Por exemplo, o dobro de 10. 10 em cima mais 10 embaixo. Você dobrou. Vamos pensar que é feito um espelho. Quando a gente olha para frente do espelho, nós dobramos a nossa visão. Nós dobramos a nossa caricatura. Então, ó, a frente é a dobra. Então, nós nos vimos. Então, vamos pensar assim que quando eu tenho um número, iremos dobrar e vamos ver o outro número. E aí que vamos unir e dar o resultado. Tá certo? Então, letrinha A. Qual é o dobro de R$4? O que é que você vai fazer? Pense no exemplo que tia deu. Lembre de um espelho. Se você colocar um espelho na frente do 4, aparece o quê? O número 4. Mas para saber o dobro, como é que eu faço? Somo os dois números 4 que dará 8, tá bom? Quando eu quero saber algum número, quando eu quero saber algum dobro de algum número, eu penso logo no espelho. Se eu colocar um espelho na frente de um número, eu tenho outro número igual. Então, eu colocando o espelho, eu lembro que é o mesmo número somado. Tá certo? Então, letrinha B. 6 maçãs é o dobro de quantas maçãs? Se eu tenho o número 6 e eu coloco um espelho na frente do número 6, vai aparecer que número? O número 6. Pensei, número 6 mais o número 6 é... Então, você vai fazer esta contagem. Tá certo? Observem esta imagem na página 129, certo? Esta imagem explica aquilo que tia falou sobre o dobro, tá bom? Ó, o dobro de 6 é 12. Por quê? Porque 6 mais 6 é igual a 12, tá certo? Lá na página 130, vocês não irão fazer. Por quê? Porque é uma atividade presencial, tá bom? Na página 131, vocês também não precisam fazer, porque é uma atividade lúdica, tá certo? Também é feito em sala de aula. Na página 132, prestem atenção, ó, que eu pulei 2 páginas que não é necessário fazer. Na página 132, vamos revisar no livro os assuntos que nós que nós estudamos. Ó, na página 132, sobre quantidades, contagens e números. Nós aprendemos a contar até 50, nós vimos a família dos 50. Nós vimos também que dois grupos de 10 formam 20. Também vimos que 3 grupos de 10 unidades são 30, certo? Então, vocês irão fazer estas atividades de acordo com os conteúdos que nós estudamos, tá bom? Sobre cálculos e dinheiro, também vimos. Conhecemos o dinheiro que usamos no Brasil, que é o real. Ó, todas as notinhas até 20 está aí, ó, no livro de vocês, certo? Então, vocês irão fazer essas atividades
de acordo com os conteúdos que a tia Suelen deu, tá bom? Então, na página 133, é o assunto que nós estudamos na aula de hoje, que foi o assunto gráfico, certo? Nós aprendemos a ler um gráfico, ou seja, observar o gráfico e interpretá-lo, tá bom? Porém, existem outros tipos de gráfico, mas hoje nós aprendemos isso. Vamos ver se você se lembra daquilo que tia Suelen falou. Este gráfico fala sobre o suco preferido de algumas pessoas, tá certo? Temos o suco de laranja, o suco de morango, o suco de uva e o suco de melancia. Abaixo são as frutas e em cima, na vertical, os quadradinhos, são as quantidades de pessoas que gostam deste suco, tá bom? Primeiro quesito. Que pergunta foi feita nesta pesquisa? Qual foi a pergunta que foi feita nesta pesquisa? Foi para saber o suco preferido. Então, a pergunta poderia ser: qual seu suco preferido? Certo? Segundo quesito, aí vocês irão fazer, observando o gráfico, qual foi o suco mais votado? Observem um gráfico, aí vocês irão responder. Terceiro quesito, quantas pessoas escolheram morango ou melancia? E aí você vai contar a quantidade de quadradinhos e a quantidade da outra fruta também. E você vai ver quantas pessoas preferiram o suco de ambas as cores, tá certo? E lembrando que vocês, qualquer dúvida que tiverem, podem falar com tia Suelen, tá certo? Que tia Suelen estará à disposição de vocês. Beijos e até a próxima aula, certo? Tchau! E lembrando que as nossas atividades desta aula foi a página 129, a página 132 e a página 133, tá certo? Então, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau! Não esqueçam que o dobro é o mesmo número repetido 2 vezes. Tchau, crianças!